Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Mês de outubro, mês das missões, mês do Rosário, mas também, depois de termos celebrado domingo passado o Dia Mundial das Missões e toda a nossa responsabilidade de custear e ajudar as missões da Igreja Católica no mundo inteiro, o quarto domingo de outubro é dedicado à juventude, ao Dia Nacional da Juventude. Vai ser chamado DNJ. São 30 anos de trabalho da juventude que a Igreja do Brasil criou esse dia e que também ultimamente tem assumido uma dimensão missionária. Nós sabemos que os jovens, quando da Assembleia dos Bispos do Brasil em Aparecida, começamos a ver a sua presença ali também em Aparecida, justamente os jovens missionários, né? Justamente nos 300 anos do encontro da imagem da Senhora Aparecida no Rio Paraíba, também é se assumir a missão. E também, como uma das atitudes do DNJ de 2015, tem também o trabalho missionário. Então, é uma oportunidade de ver o jovem que quer viver o Evangelho, cada vez mais tomar consciência da sua presença na sociedade, ser protagonista nessa sociedade, e ao comemorar, ao celebrar o DNJ, o Dia Nacional da Juventude, toma consciência dessa sua responsabilidade desse mundo novo que é concretizado e alicerçado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Devido às várias circunstâncias, eleições, às vezes está concursos ou exames, tudo mais, o DNJ costuma passar para outros dias, outros domingos, que não o quarto domingo de outubro. Mas, em todo caso, originalmente, ele começou no quarto domingo de outubro. Neste ano, o DNJ tem como tema Juventude construindo uma nova sociedade. Juventude construindo uma nova sociedade. Aliás, é próprio da juventude trazer consigo toda a novidade e coração ardoroso de ver que esse mundo pode ser diferente, pode ser melhor. Os grandes ideais que norteiam jovens, aliás, grande parte dos fundadores de congregações, fundadoras de congregação, de pessoas que iniciaram grandes momentos na igreja, foram jovens. Basta ver, nós temos no Brasil o apóstolo do Brasil, Anchieta, que veio ainda muito jovem para o país, para o Brasil, e o que ele fez em matéria de questão de cultura, questão de botânica, questão de evangelização, né, e de santidade principalmente. Portanto, DNJ 2015, Juventude construindo uma nova sociedade. Nós pedimos a Deus para que os nossos jovens, levados por Cristo, sejam realmente fermento no meio da massa de um mundo novo. Nós necessitamos desse momento de encruzilhada que passa o país, de termos cada vez mais pessoas que não são movidas por ideologias A, B ou C, mas são movidos pelo Evangelho, de que realmente encontrou em Cristo a vida e entregou a sua vida a Jesus Cristo, para que possa realmente comprometer-se com o outro, com o necessitado, com o doente, com o pobre, com a missão evangelizadora e ser testemunha de Jesus Cristo. O lema desse DNJ 2015, estou no meio de vós como aquele que serve. Estou no meio de vós como aquele que serve. Vocês vejam justamente, meus irmãos e irmãs, que são temas ligados ao tema da campanha da fraternidade, ou seja, a questão do serviço. Sempre esse tema perpassa o ano nos diversos movimentos e eventos que nós temos durante o ano na Igreja do Brasil, tá? Assim como o serviço está no tema também do mês das missões, está também no lema, pelo menos, do DNJ 2015. Estou no meio de vós como aquele que serve. Portanto, o jovem é chamado a estar no meio de nós, no meio desse mundo de hoje, com a sua vida, com todo o seu entusiasmo, toda a disponibilidade para se colocar a serviço, para se colocar servindo aos irmãos, construindo uma nova sociedade. Uma sociedade que tem como fundamento o ser humano, ligado justamente à base de ser iluminado por Deus,
criado por Deus, com a dignidade humana que Deus criou o ser humano, e ao mesmo tempo de ver que nós somos impelidos a amar o próximo, a fazer bem ao outro, e aquilo que nós fizermos, tanto no trabalho, como na sociedade, como na política, como no dia a dia, como na família, nós colocamos a serviço. Estou no meio de vós como aquele que serve. Pensamos a Deus, portanto, meus irmãos e irmãs, que esse DNJ, que é comemorado nesse final de semana, ou que já foi comemorado em outros domingos anteriores, dependendo um pouco de cada diocese, de cada realidade diocesana, devido aos eventos que ocorrem no mês de outubro, pensamos a Deus para que o jovem missionário, que além da missão que ele é chamado a fazer, de 2 a 2 nas casas, e fazer uma oração nessa intenção missionária, que leve as pessoas também a serem testemunhas no trabalho, na escola, no dia a dia de Jesus Cristo nosso Senhor, com todas as consequências do Evangelho de Jesus Cristo. A oração, que é sugerida aqui para esse DNJ e para as missões, fala o seguinte: Senhor, Criador da paz e da justiça, abre nossos horizontes para uma visão de um mundo de irmãos e irmãs. Venha o vosso reino de amor. Ajude-nos a construir um novo céu e uma nova terra, e proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. DNJ, já que nasceu há 30 anos na Igreja do Brasil, que possa estar realmente surtindo efeitos para que os jovens reunidos se entusiasmem para serem aqueles que servem e constroem uma nova sociedade com Cristo Jesus nos seus corações, nas suas vidas, nas suas mentes, no seu testemunho. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, nesse final de semana, no 30º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus que nós teremos ouvindo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52, nos fala de uma situação que está muito ligada à nossa vida batismal e também uma antiga tradição da igreja, onde se fala da questão da oração, que se repete no coração das pessoas que vivem no dia a dia. Está um pouco baseada aqui também. Jesus estava com seus discípulos saindo de Jericó e tinha uma grande multidão, e o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado na beira do caminho. São descrições do evangelista que nos fala justamente de multidão, de alguém que está um pouco parado, sem se importar muito com a vida, na beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa oração, esse pedido, foi colocado pelos antigos padres da igreja como uma oração que deve ser constante na vida do cristão. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Que no fundo é o grito do povo, o grito de cada um de nós, o grito daquele que quer ser batizado, quer enxergar. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, uma ejaculatória que, repetida, nos ajuda ainda mais a nos colocarmos disponíveis diante do Senhor. Continua o evangelista. Muitos tentavam desanimar Bartimeu de fazer isso, né? Ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Não desanimou diante das reprimendas daqueles que estavam querendo desanimá-lo de pedir auxílio ao Senhor. Jesus para e disse: chamai-o. E eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Meus irmãos e irmãs, tem todo esse sinal aqui de alguém que está necessitado de uma nova vida, que está gritando no seu interior para essa nova vida, e Jesus o chama: venha. E Jesus conhece o coração do homem
E no fundo, a vida do batismal é isso. Nós somos chamados para poder enxergar. Eles o chamaram e o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O cego jogou o manto, deixou a vida anterior, a vida velha. Vamos deixar tudo para trás e vamos encontrar em Cristo a nova vida que eu estou buscando, que estou desejando. A pergunta é muito clara: o que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Mestre, que eu veja. Ver, meus irmãos e irmãs, além de enxergar a luz do sol, é enxergar também o sentido da vida, é encontrar razão de viver, é poder ver o valor da nossa salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, poder perceber o sentido da minha vida, que tantos estão às apalpadelas, que às vezes enxergam a luz do sol, mas não enxergam o sentido último da vida. Para que eu vivo? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu faço da minha vida? Mestre, que eu veja. Aquele que é batizado é uma pessoa iluminada, que enxerga, que vê. No mesmo instante, Jesus disse: vai, tua fé te curou. Ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. O caminho aqui não é apenas uma questão de estrada. Caminho era o nome que os cristãos tinham na época, ou seja, a comunidade cristã estava no caminho. Seguia Jesus. Todo sentido batismal. Seguir Jesus, de alguém que está parado na beira da estrada, que escuta que Jesus Cristo é aquele que passa e traz uma nova vida, que grita e que é chamado, e que experimenta que seus olhos se abrem, e enxerga o sentido último da vida. Tem muita gente necessitada disso no mundo de hoje, de enxergar. De uma certa forma, todos nós precisamos enxergar cada vez melhor o sentido da nossa vida, compreender a nossa história e, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a enxergarem cada vez mais. Pois a tradição dos antigos padres da igreja de estar rezando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, faz parte da nossa vida, e ao mesmo tempo a vida batismal, que é ter uma vida iluminada pelo Senhor, que nos ilumine e nos conduz. Portanto, meus irmãos e irmãs, é dessa vida que nós somos chamados a festejar, quando nós enxergamos. Que, aliás, é isso que Jeremias coloca na leitura primeira: exultai de alegria por Jacó, aclamai, tocai, cantai, dizei: salva o teu povo. Eis que eu vos trarei do país do norte e os reunirei. Entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles retornarão entre lágrimas, eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel, Efraim meu primogênito. A promessa de Deus trazer para si, fazer encontrar a vida àqueles que estão muitas vezes coxos, cegos, trazer para uma nova vida. Se cumpriu em Jesus Cristo essa palavra. Cristo é essa nossa vida. E nós somos chamados, meus irmãos, a viver essa vida iluminada pelo Senhor e anunciá-la para os irmãos e irmãs. Porque Ele, justamente, é aquele que é a nossa vida, o sumo sacerdote, aquele que dá a vida por todos nós, né? Ou seja, desse modo, Cristo não se atribuiu a si mesmo, diz a carta aos Hebreus, leitura segunda, esse domingo, a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. É Cristo o sumo e eterno sacerdote, que dá vida por todos nós, para que nós tenhamos vida e enxerguemos, contemplemos o rosto de Deus na história de cada dia e possamos fazer festa por ver nossos olhos abertos e enxergando. Meus irmãos, se é belíssimo, importantíssimo a pessoa que não enxerga passar a ver,
muito mais ainda aquele que não tem sentido da vida e está na escuridão, de poder enxergar. Nesse final de mês das missões, esse Dia Nacional da Juventude, peçamos, meus irmãos e irmãs, primeiro que nós enxerguemos, Senhor, que eu veja, que eu compreenda a minha história, a minha vida, e ao mesmo tempo que nós possamos fazer missão, e eu encontro as pessoas para ajudar as pessoas a enxergarem, pela graça de Deus, pelo dom do Senhor, para experimentarem o calor e carinho de Deus nas suas próprias vidas. Jovens evangelizando jovens, missionários animados pelo Evangelho, proclamando a boa notícia, a palavra do Senhor. Esteja no meio de vós, eu estou no meio de vós, como aquele que serve. Bom domingo e boa semana. Deus abençoe e proteja a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.